Mais uma vez, irmãos, bom dia, amém, em Cristo Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Ezequiel, capítulo 44. Ezequiel, que tem como significado este nome, Deus fortalece. E não podia ser outro nome, porque pelo que Ezequiel passou, o negócio não era fácil não. Ezequiel capítulo 44. Ele foi um profeta da cidade de Judá. Profetizou em 3 períodos. Profetizou para seu próprio tempo, para a primeira vinda de Jesus e para o retorno de Cristo. Dito assim, como que um proto-evangelho, o evangelho insípido ainda, iniciante. Não foi só Ezequiel conhecido como um proto-evangelho, Isaías também. E há alguns que dizem que Isaías resumiu basicamente toda a Bíblia e sintetizou os princípios das grandes teologias, dos estudos a respeito da grandeza de Deus, da palavra do Senhor. Mas nesta manhã, vamos ficar com Ezequiel, capítulo 44. E eu preciso trazer para os irmãos esse pano de fundo. Nos dias de Ezequiel, o cativeiro e o juízo de Deus, profetizados por Isaías, Jeremias e Joel, estavam acontecendo, estavam ocorrendo. Os juízos de Deus. As tribos do norte já estavam em cativeiro, em 720 a.C. Agora o juízo de Deus estava vindo para o sul, para a cidade de Judá. Isaías e Joel advertiram sobre isso, mas sua mensagem foi rejeitada. Jeremias advertiu sobre isso também, e foi perseguido. As pessoas preferiam ouvir os falsos profetas. Mesmo a profecia acontecendo, ainda assim o povo não se arrependeu. A profecia de Isaías, de Joel, o povo não se arrependia. Eles estavam com os ouvidos abertos aos encantos dos falsos profetas. O cativeiro já estava em andamento. Nabucodonosor invadiu o país 4 vezes. Na verdade, o próprio Ezequiel estava profetizando do cativeiro. As pessoas estavam dizendo coisas como: não é tão ruim assim, vai ficar melhor, será de curta duração, quando na verdade as coisas só pioravam. Os falsos profetas não se arrependeram, e as pessoas, esquecendo que profetizavam falsamente, continuavam ouvindo a próxima profecia falsa. Enquanto isso, rejeitavam o profeta de Deus, Ezequiel, da mesma maneira que rejeitaram Jeremias anteriormente, Miqueias, Joel e tantos outros. Em Ezequiel, vemos um movimento, uma atitude de reforma no ministério, de reforma na casa, uma revitalização, uma restauração no comportamento e no local onde o povo trabalhava para servir, adorar e prestar em culto a Deus. Podemos até pensar: quando é que fazemos isso em nossas casas? Uma revitalização. Quando é necessário uma restauração nos nossos lares? E por que não dizer nos nossos corações? Não, pastor, calma aí, vai tudo bem, está tudo legal, rompendo em fé. Não é assim?
Só que lá no oculto, no nosso mais privado e íntimo dos nossos sentimentos, existem algumas coisas que precisam ser trabalhadas, precisam ser tratadas, e muito provavelmente que não é no estalar dos dedos. Por isso, pensem a respeito de quando se torna necessário uma reforma na residência, uma restauração no seu coração. Pense sobre isso. Pensando sobre isso, então, agora analise as ferramentas e os materiais que precisam, pensando na casa, pensando no apartamento, na residência. Que tipo de material, ainda que você não seja perito, conhecedor, mas que tipo de material você deseja para usar na restauração da parede da sua casa, dos pilares que são necessários, das vigas, enfim, que tipo de material? É um material de 4ª categoria? De 3ª categoria? Sim? Não. Não pensando muito em dinheiro, nós buscamos o melhor produto, o melhor material possível, acessível, para que possamos fazer uma restauração no piso, na parede, no encanamento, nas vias, os canais elétricos, enfim. Agora pare um pouquinho para pensar a respeito do jeito, modo, do comportamento da sua vida, do comportamento da sua família, do comportamento da sua igreja, mas não de maneira acusatória, mas sim de uma maneira em que há uma análise em prol, em razão de ajudar, em razão de servir. É basicamente isso que acontece com Isaías, com Joel, com Miqueias, com Ezequiel e com tantos outros. O que eles recebiam da parte de Deus, fosse em visão ou fosse por audição, eles proclamavam, não para serem arrogantes diante dos sacerdotes, diante dos levitas, diante do povo. Eles proclamavam um alerta, eles levavam um anúncio de que as coisas estavam andando mal, as coisas não estavam caminhando bem. Mas alguns sacerdotes, alguns levitas, o próprio povo, a sociedade do povo de Israel, o povo de Deus, não estavam percebendo que eles tinham se acostumado com posturas, com maneiras, jeitos pagãos, descrentes, incrédulos, idólatras, desobedientes, desafeiçoados à lei do Senhor, distantes do padrão estabelecido pelo próprio Deus ao seu povo. Em um momento eu já disse aos irmãos, nós somos crentes em quem? Seguimos a quem? Por meio de quê? Se somos crentes em Cristo e seguimos a Cristo por meio da palavra, então isso deve ser o norteador, isso deve ser o orientador. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que seja para a glória do Senhor. Um bom cristão não fica tanto melindroso, não fica tanto assim, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, é tanto não, é tanto não. Um bom cristão tem a sua mente ligada em Cristo, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, se não me falha a memória, finalzinho ali do capítulo 2, ou do capítulo 3, mas que tem a mente de Cristo. E o profeta Ezequiel basicamente vai dizer assim, olha, precisamos colocar ordem na casa.
restaurar inicialmente o interior. E agora eu não quero refletir meramente numa estrutura, mas quero tensionar aos amados irmãos, conforme a necessidade, para lermos os textos bíblicos aqui em Ezequiel e procurarmos ver, fazer um check-up. Será que eu tenho percebido a importância da palavra de Deus, dos cuidados, do estilo de vida que eu tenho vivido? Talvez precise de uma revitalização, de um conserto. Versículo 6 ao versículo 8, nós vemos o estado que Israel estava, que a casa de Israel se encontrava. Versículo 6 ao versículo 8, de Ezequiel capítulo 44. Dize aos rebeldes, para a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa. Quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, violastes a minha aliança com todas as vossas abominações. Não cumpristes as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, antes constituístes em vosso lugar estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário. Olha a orientação, olha a advertência que Ezequiel, por meio de Deus, por inspiração divina, ele proclama ao povo de Israel. Soa muito semelhante: voz do que clama no deserto, endireitai as vossas veredas no caminho do Senhor. Havia uma desordem no serviço, as coisas estavam bagunçadas, eram feitas de qualquer jeito. O impressionante é que eram feitas. As pessoas não estavam percebendo que o ritual que eles estavam praticando, e eu digo primeiramente aos sacerdotes, porque é isso que Ezequiel vem a tratar de primeiro momento, que os sacerdotes, aqueles que lideravam o povo de Israel, aqueles que estavam incumbidos, responsáveis de serem tutores espirituais, que eram os sacerdotes do povo, eles haviam debandado, deixado o viver dentro dos padrões de Deus. Deixa acontecer, não, tudo bem, o bom é que se realize, deixa rolar, para com isso, para de ser chato. Oxi, vai ser feliz, meu irmão, seja cheio do Espírito Santo, amém? E faz aí, meu. Gente, é pesado, é tenso, porque Isaías, Joel, Miqueias, Ezequiel, João Batista, os próprios apóstolos, basicamente vinham falando e falam até os dias de hoje, por meio do Espírito Santo de Deus, o seguinte: querem servir? Sirvam, mas sirvam conforme o Deus Todo-Poderoso quer ser servido, não segundo os nossos gostos, não segundo as nossas vontades. Mas espera aí, pastor, eu tenho que ter prazer, eu tenho que gostar do que eu estou fazendo. Tudo bem, sim, mas talvez você se encontre como escravo. O escravo não sabe o que faz ao seu senhor, ele tem que cumprir, correto? Um funcionário às vezes não entende os detalhes da empresa, mas ele tem que cumprir a tarefa, correto? Sim. Talvez algumas pessoas vão à igreja sem perceber a grandeza da importância e o privilégio de servir e adorar a Deus, e que não é somente uma coisa momentânea de 40 minutos, 1 hora, 2 horas,
mas é que é em todo tempo. Dentro de casa, fora de casa, na igreja, fora da igreja, no trabalho, aonde for. O chamado sacerdócio universal. Aquele que em seus dons e talentos procura servir, primeiramente para a glória de Deus. Faça-o como sendo feito ao seu Senhor. Mas eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela. Meus irmãos, como eu disse para os jovens recentemente, nós não fomos chamados para gostar uns dos outros, fomos chamados para amar uns aos outros. Ezequiel basicamente vai dizer assim: olha, a desordem, a bagunça se instaurou, se colocou no meio do povo de Israel, porque vocês abandonaram os preceitos, a direção. Com o tempo as coisas foram se desgastando, e vocês não se revitalizaram na lei do Senhor, não se revitalizaram no Espírito Santo de Deus. Mas espera lá, pastor, naquele tempo não tinha o Espírito Santo de Deus. Talvez não na medida depois da vinda de Cristo, mas o Espírito Santo também falava aos corações naqueles tempos, e nós temos passagens bíblicas que falam a respeito disso. A realidade é que nós não podemos andar segundo e conforme as nossas vontades. Nós precisamos realmente observar, analisar, se temos introduzido coisas em nossos corações que são abominações ao Senhor, se temos deixado acontecer de algum jeito ou de qualquer jeito, coisas que não agradam ao nosso Deus. E nós não podemos relativizar, e nós não podemos dar desculpinhas. Mas espera aí, isso é tão normal nos nossos dias. Se for algo que nos afastam de Deus, se for algo que prejudique o nosso entendimento, a nossa vida de santificação, isso não é subjetivo, isso não é uma coisa inatingível, isso não é uma coisa oculta, é simples. Tudo que for de boa fama, tudo que for agradável, tudo que for puro, não é verdade? Filipenses 4 versículo 8, que ocupe o vosso pensamento, o vosso sentimento, que seja isso que venha estar moldurando ou dando o tracejo pelo qual vamos caminhar. E é por isso que é importante conhecer e ter a mente de Cristo, a palavra de Deus nos corações, nos nossos corações, porque senão não vamos perceber as infiltrações, ou vamos ficar relaxados e nos acostumarmos com coisas que não pertencem a Deus. Achamos que vem dele, mas não é. E há exemplos, e existem exemplos bíblicos a respeito de pessoas que ousaram usar o nome de Deus em vão. Em nome de Deus fizemos isso, em nome de Deus fizemos aquilo. É só lembrar de Arão, correto? O que ele fez antes de aguardar a volta de Moisés do Monte Sinai? O que Arão fez? Não dá, o tempo está passando, a gente está aqui só esperando, não dá não. Vamos fazer o seguinte: traz os pingentes, traz aí as pepitas de ouro, traz aí os pertences de ouro, porque nós vamos criar aqui, em nome de Deus, um bezerrinho e vamos glorificar. Usou-se o nome de Deus, o Criador, mas manchou-se, transtornou-se a maneira de servir a Deus, bagunçou, desonrou. Nós não podemos caminhar, viver de qualquer jeito. Existe ordem na casa, e essa ordem não é estabelecida pelo pastor Helder, não é estabelecido pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, não é estabelecido por Augusto Nicodemos, por Lutero, por Calvino, seja por quem for. Esta ordem é estabelecida por quem? Pelo próprio Deus. E quem estabeleceu, fundamentou a igreja? O próprio Deus, Cristo Jesus.
É dentro disso que precisamos reformatar, configurar as nossas mentes. Ainda que exista uma inclinação para que nos acostumemos com as coisas erradas, ou que existam coisas que nos atraiam e que nos distanciam da palavra de Deus. Aqui já vai um alerta, para que haja o processo desta restauração, para que haja uma arrumação nesta desordem em que o mundo tem tentado impor sobre os cristãos. Podemos aprender com Ezequiel, o alerta que ele deu ao seu próprio povo, à sua liderança. O verso 9 ao versículo 13, nós vemos a consequência dessa desordem. Vamos lá no versículo 9. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircuncisos de coração ou incircuncisos de carne, entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário, como guardas nas portas do templo, e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante este para lhe servir. Porque lhe ministraram diante dos seus ídolos, e serviram a casa de Israel de tropeço, de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Verso 13: não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. A consequência da bagunça, da desordem, foi o afastamento dos maus servos, e também a rejeição dos intrusos. Apartai-vos eles, retirai-os da minha presença, da presença de Deus. Porque a maneira como eles estavam realizando, fazendo as coisas, não estavam em concordância, em respeito às prescrições que Deus tinha dado ao povo de Israel, aos sacerdotes, à liderança. Meus irmãos, o cenário é bem tenso, é bem complicado. Sabe aquela coisa de deixar no automático? Sabe a ideia de deixar no automático? Deixa rolar. Naquele período, os servos que cuidavam do templo, eles se permitiram se envolver com costumes que desonravam a Deus e que contaminavam o povo. Só que o povo também vinha se acostumado. Parecia que não existia alguém que olhasse assim: ei, calma lá, tem algo de errado. Algo de errado não está certo. Tem alguma coisa fora do lugar. Aí vem aquela outra voz, né? Ah, peraí, não existe perfeição. Nós podemos até entender que somos falhos, mas nós não podemos nos acomodar, nos conformar com a imperfeição, com o pecado. É por isso que eu gosto de ler a Bíblia. Por isso que eu percebo grandes riquezas em pequenas palavras que o apóstolo Paulo diz muitas das vezes: admoestai-vos uns aos outros. Mas quem que gosta de ser admoestado? Levanta a mão. Quem gosta de ser exortado? Difícil, né? Agora, se nós encucarmos, lembrarmos que a admoestação só nos vem para
ajeitarmos, arrumarmos, consertarmos aquilo que precisa, nós não seríamos e nem seremos arrogantes de quando alguém vem nos chamar a atenção, porque quando faz com bondade, e se o faz, precisa fazer em bondade. Gálatas capítulo 6 fala muito sobre isso, não é verdade? Aqueles que se julgam espirituais, que exerçam então com toda a longanimidade, com toda a paciência, com toda a benignidade, e vede para que não tropeceis também. Enfim, a consequência foi o afastamento. Mas será que hoje precisa de afastamento? Depende, meus irmãos. Depende da história, depende do contexto, depende dos sinais, do fruto de arrependimento. Tem muitas coisas. Nós percebemos aqui que mesmo num momento trágico, Deus ainda pegou e falou assim: olha, os levitas vão carregar a culpa da iniquidade, do pecado, do erro, mas ainda assim, contudo, eles poderão servir nas escadarias, nas portas da entrada do templo. Eles vão deixar de fazer tudo aquilo que eles faziam antes, mas contudo vão fazer isso ou aquilo, mas dizendo aqueles que pertenciam ao povo de Deus. Até nisso nós percebemos grande misericórdia do Senhor para com aqueles que porventura, por algum momento, algum tempo, debandaram, se afastaram da fidelidade a Deus. Ordem na casa, restauração interior. A desordem tinha sido percebida. O povo não estava servindo de maneira digna do Evangelho de Cristo. Mas eles não tinham Cristo, mas eles tinham Deus. Eles tinham também que viver de maneira digna daquele que os criou e daquele que os atraiu para ser um povo. Antes escravos, agora sois raça eleita, sacerdócio, como está lá em Crônicas, não é verdade? E depois reproduzido, repetido pelo apóstolo Paulo lá em Romanos. Bem, meus irmãos, no verso 15 ao versículo 16, nós vemos Deus mudar aquela casa, gerar uma restauração. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim, se aproximarão para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Os filhos de Zadok, sacerdote. Eu não entendo muito bem não, porque existem coisas que não são muito claras, mas eu sei que a família de Zadok, uma família de sacerdote, eles viviam um tanto distante da capital, viviam distantes. Fique imaginando assim, bom, nós não precisamos de outros, nós já estamos prontos, somos suficientes. Zadok provavelmente foi deixado um tanto assim de lado, ele não tem muita boa feição não, ele não é muito bem quisto no nosso meio, mas na hora que a coisa apertou, foi se lembrado de uma família que estava lá de cantão, mas que eles podiam servir ao Deus Altíssimo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não tem essa coisa de maior destaque, de quem é mais do que o outro, que quem
aparenta ou apresenta uma coisa aparentemente melhor, que faz isso ou faz aquilo. Na realidade, o que eu venho aprendendo e venho percebendo é que, se os nossos dons e talentos não servirem para glorificar a Deus e ser motivo de edificação aos irmãos que estão à nossa volta e também aos incrédulos, então não adianta nada fazer o que fazemos. Seremos parecidos com estes levitas que se transviaram, que se distanciaram de viver da maneira que agrada a Deus. Precisamos estar constantemente atentos do levantar de Deus nas nossas vidas, do sacudir de Deus nas nossas terras. Estremeça, Senhor, a minha nação, a nossa nação, estremeça, ó Deus, as nossas terras. Nós vemos em Ezequiel, nós vemos em outros profetas a questão do tremor, que Deus abale a terra. Não é somente uma questão que também envolve a realidade física, mas também tem muito a ver com um tremor de que, olha, as coisas aí estão bagunçadas, vocês receberão um tremor, porque precisa ser colocada a casa em ordem. É no lar, é nas emoções, nos sentimentos. Quando isso, pastor? Quando isso, meu irmão? Quando você deixou de olhar para Cristo, quando você deixou de observar a palavra do Senhor com tanta intenção, com tanta vontade de, Senhor, eu quero viver segundo e conforme o teu querer. Mas se o Senhor não for por mim, do que me adianta atravessar o Jordão? Tô aqui, a cabeça está vindo um monte. Do que me adianta? Lembrando do clamor de Josué, no capítulo 5, capítulo 6, quando se deparam com o povo de Ai, lembram do episódio? Houve lá uma transgressão de uma família, eles perderam a batalha. Eu fico imaginando Josué naquele momento, se escondendo do povo, dobrando os joelhos, rasgando as vestes e falando: do que adiantou, Deus, termos atravessado o rio? Do que adiantou termos atravessado o mar, melhor dizendo, porque depois com Josué é repetido uma nova travessia, só que diante de um rio, né? Então, do que adiantou termos atravessado, sairmos do cativeiro? Do que adiantou? Era para nós sermos agora massacrados pelo povo de Ai? Era para envergonharmos o teu santo nome? Então era melhor ter ficado como escravos. Sabe o que nós aprendemos com isso, meus irmãos? É que em nossa conversão, em nosso crer na palavra em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, em alguns momentos das nossas vidas, vamos nos deparar com as nossas mazelas, vamos perceber os nossos tropeços, vamos enxergar a bagunça, por alguma situação ou circunstância que nos prejudicou, que nos abalou. Mas isso não nos impede de buscarmos a graça, a misericórdia do nosso Deus. Não deve gerar em nós uma paralisia, um engessamento. E se for ter um engessamento, que seja só para um estancar ali, de um membro que se quebrou e precisa ser endireitado. Mas a grande questão, meus irmãos, é que precisamos estar atentos àquilo que Deus tem ao seu povo. E aí é importante, você, puxa aí para o seu pessoal, eu tenho sido servo do Senhor, eu tenho sido, as mulheres, servas do Senhor, e como eu tenho sido. Se não for pela palavra, sinto lhes dizer, meus irmãos, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, cheios da palavra do Senhor, eu sinto dizer, não estamos vivendo como o povo de Deus. Não estamos.
O verso 23 vai trazer: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Os sacerdotes, filhos de Zadoc, retornariam a lembrança, a memória de como o povo do Senhor deveria fazer ou ter o discernimento daquilo que prejudica com aquilo que gera benefício, daquilo que desonra, afasta-se, lança para fora, para aquilo que honra, das coisas de Deus para a vida, para o cotidiano, tirando tudo aquilo que não pertence às coisas de Deus, ao povo do Senhor. Os filhos de Zadoc se tornaram grandes conselheiros, num momento crucial, num momento bem intenso, em que Israel estava em desordem. Mas Deus não abandonou. Nós temos que notar isso, muito. Deus não abandonou. Ele não abandona. Por mais trágico da experiência que um servo ou uma serva venha a passar, ou ter passado, enfim, Deus não abandona. Judas, na epístola de Judas, versículo 24, eu tenho que reforçar isso, meus irmãos. É Ele quem nos guarda, é Ele quem te guarda. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que recebem de Cristo, do próprio Cristo, a salvação. Um hino cantado, e eu me recordei das vozes do coral, em especial dos meus pais, e a lembrança tem tudo a ver com isso que a gente está meditando nessa manhã. A nossa dependência em Cristo, na palavra, o viver e o servir da maneira que agrada a Deus. Se precisa de renovo, de restauração, de revitalização, de cuidados, de amparos externos, estéticos e internos, que sejam dentro dos moldes da santificação que Deus tem para o seu povo. Que nós não venhamos a nos contaminar com as coisas deste mundo, que nós não venhamos a nos igualar, nos equiparar às coisas deste mundo, porque aquilo que Deus tem dado ao seu povo, sim, é algo maravilhoso, é algo que nós devemos saborear. Nós podemos festejar, nos alegrar, nós podemos ter êxtase santo, divino, na comunhão, na meditação da palavra, nos louvores, no compartilhar. Nós precisamos nos incentivar mais e mais, para que nos nossos ajuntamentos, sejam pequenos, sejam maiores, como foi com jovens casais, maravilhoso, não é não, Xandinho? Foi demais, bênção demais, como foi com jovens ontem também, com a irmã Tânia, bênção demais, como tem sido com os adolescentes, os adultos, enfim, nós precisamos estimular mais e mais, para que a revitalização, caso você venha precisar, estejam nos moldes da palavra de Deus, no mesmo espírito do nosso Senhor. Porque, meus irmãos, nós podemos ver aí um pouquinho mais, para concluirmos, versículo 28, aquilo que veio a ser precioso, e a preciosidade para os filhos de Zadoc, creio eu,
que precisa ser também, constantemente em nossas vidas. Versículo 28. Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Não lhes dareis possessão em Israel. Eu sou a sua possessão, disse o Senhor Deus. Que bem mais precioso, que lugar melhor você pode desejar estar, senão na presença do Senhor Jesus, senão na plenitude do Espírito Santo de Deus. E como nós podemos ser plenos do Espírito Santo? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. A plenitude, o ser cheio do Espírito Santo, é viver dentro do padrão da vontade de Deus, é servir em conformidade. O Senhor tem orientado o seu povo a viver. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é obedecer a palavra de Deus, que inclusive, conforme o momento, se necessário, precisamos dar a outra face, se for necessário, em razão do Evangelho, em causa do Evangelho. Com certeza é necessário virarmos a outra face. Precisamos pedir a Deus essa sabedoria, porque daí então o nosso bem maior, a nossa herança, é gloriosa, é incorruptível, é eterna, é maravilhosa e incomparável. Por isso, meus irmãos, que nós possamos observar como temos cultuado ao nosso Deus. Isaías, Jeremias, Joel, Miqueias e tantos outros alertaram. Quando estamos na escola bíblica dominical, quando vamos ao culto para ouvir da palavra e adorar a Deus, nós precisamos constantemente absorver, receber, e se estando em conformidade à palavra de Deus, então obedecer, viver, não esperar que o outro faça, não esperar que aquela faça, mas eu e você precisamos fazer o quê? Tudo aquilo que a palavra de Deus requer daqueles que são chamados filhos de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, nos ilumine, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Bondoso eterno Pai, louvado e exaltado é o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque quantas das vezes vimos as nossas casas desorganizadas, vimos, ó Deus, os nossos lares ficarem bagunçados. Obrigado, ó Deus, não por estes acontecimentos propriamente, mas porque quando ocorreu, e se vier a acontecer, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não nos desamparou e não nos abandonará. Te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor não tem nos permitido ficarmos congelados, ficarmos paralisados, estagnados, conformados com este mundo tenebroso, corrupto, sujo. Que a tua santa palavra, ó Deus, venha nos revigorar, que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos dê esta condição de vivermos de maneira que agrada ao Senhor, por meio da fé, de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. Tão somente toda a honra, toda a glória ao teu santo nome, não a mim, não a nós, mas sim ao teu santo nome, toda a glória, porque ao Senhor pertence a majestade, o poder, é do Senhor, ó Deus. E nós, ó Deus, nos alegramos, porque vem de ti
vem de Ti este alimento para as nossas vidas. Que toda a nutrição nos dê as condições de servirmos, vivermos de maneira que Te honre. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Logo mais às 19 horas estaremos aqui juntos, adorando e sendo edificados na palavra do nosso Deus. Um bom domingo, um bom descanso a todos. Amém?